Bom dia! Um produto, quando se vai fazer, como eu vou fazer o picles, ele começa com a escolha dos produtos. Olha que produto bom! O que nós temos que ter preocupação? Com a qualidade do que nós vamos produzir. Quando eu for fazer o processamento desses alimentos, eu tenho que retirar todas as impurezas, o que tiver melano, principalmente no brócolis, couve-flor, que é isso que vai dar uma durabilidade maior para o nosso produto. Então, daqui a pouco vou começar a fazer o processamento desses alimentos, que aqui vai sair um picles. E eu vou mostrar para vocês como é o processo, desde a manipulação até a finalização do produto para ir para a prateleira. Até mais! Olá, pessoal! Hoje eu vou estar tentando mostrar para vocês, estou gravando um vídeo caseiro, que espero que dê certo, é uma tentativa minha, ainda não testei isso dessa forma, mas eu vou tentar mostrar o que eu vou fazer. Eu vou processar ele. Aqui nesse caso, eu vou processar o brócolis e a couve-flor primeiro. Então, particularmente, eu tiro toda a fibra dele, porque ele vai ser um produto mais macio ao toque da pessoa. Na hora de mastigar, não vai ficar com aquela fibra. Então, eu limpo ele primeiro, depois que eu separar todo ele em flor, como tá aqui, olha, essas florzinhas, é que eu vou lavar, higienizar com a água sanitária. Depois eu falo para vocês a porcentagem que eu vou colocar. Então, agora, nesse momento, eu vou estar fazendo a limpeza do brócolis e da couve-flor, para depois a gente fazer o branqueamento para colocar o picles. Então, daqui eu vou colocar o brócolis, a couve-flor, vou picar o pimentão amarelo, o pimentão vermelho, pepino japonês, vou colocar abobrinha, cebola e também a cenoura. Então, depois que eu picar tudo e processar, aí a gente volta com o vídeo e eu vou fazer o branqueamento dele e explico cada situação que vai passar, cada processo que nós vamos fazer, tá bom? Então, até mais! E todos os ingredientes que eu vou estar usando para fazer o picles. Então, o próximo passo, eu já estou com uma panela com água para ferver, que nós vamos fazer o branqueamento. O branqueamento é eu colocar cada ingrediente desse, eu coloco um tempo para passar na água quente e depois na água gelada. Escorro. Então, quanto mais a dureza do legume, maior é o tempo que ele fica na panela, tá? Então, ao mesmo tempo eu vou fazer o branqueamento, por os vidros eu já higienizei e já lavei eles. Agora eles vão pro forno para eu poder fazer a parte de temperagem, esterilizar ele. Então ele vai ficar 15 minutos no forno. Então esse processo eu vou fazendo enquanto eu vou mostrando para vocês. Depois que eu fizer a parte de o branqueamento, eu vou montar os vidros. Enquanto o vidro fica montado, eu vou mostrar para vocês depois
Como que eu faço depois? Como que eu faço uma calda quente que vai aqui junto com o vinagre, tá? Então esses são os processos que nós vamos fazer. Fazer o branqueamento, vou colocar o vidro para esterilizar e depois vou fazer a calda. E enquanto a calda ferve, eu vou montar, vocês vão ver eu montar os vidros de picles, tá? Da couve-flor primeiro, tá? Então, eu já processei ela, então agora aqui eu vou estar colocando ela para ficar uns 3 minutos mais ou menos na água, tá? Enquanto isso, olha. Aqui ela fica 3 minutos e depois vocês vão ver que eu já coloquei um bloco de gelo para poder tirar aqui e vem para cá. E daqui eu já vou escorrer ela no escorredor e assim eu vou fazer com todos os legumes. Vou fazer com a cenoura, vou fazer com brócolis, com a cebola e inclusive com o pepino, tá? Porque o pepino, apesar de ser uma coisa mais sensível, ele também deve-se fazer o branqueamento, porque é onde vai neutralizar as enzimas dele, que vão os micro-organismos que vão poder estar crescendo dentro do nosso pepino. Pessoal, desse tecido de Perfex, olha, eu dobrei ele e nós vamos fazer uma trouxinha com temperos. E eu vou fazer uma calda. Dessa calda eu vou colocar para cada litro de água, eu vou colocar 2 colheres de açúcar e uma de sal. E essa trouxinha que eu vou deixar fervendo. Então eu vou fazer essa calda e vocês vão ver ela ali pronta, tá? Vou começar a colocar. Vou colocar aqui orégano. Nessas ervas, você vai colocar aquilo que você quiser. Eu gosto de colocar um mix de pimenta, porque como vai só ferver, vai só tirar o sabor dela. Vou colocar folha de louro, algumas folhas junto. Pico aqui. E eu vou pôr um restinho de alecrim que eu tenho. Então, aqui eu vou fechar. Vou fazer uma trouxinha. O que eu ponho aqui para amarrar? Eu vou colocar uma coisinha de alumínio para fechar, tá? Olha, eu tô colocando aqui, tá? Então, agora na água eu vou colocar o açúcar e o sal para ferver junto, tá? 1 minuto só. Olha, aqui eu coloquei 3 litros de água. Eu vou colocar então 6 colheres de açúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar 3 colheres de sal. E aqui eu vou deixar fervendo por uns 20 minutos. O que eu vou fazer agora? Enquanto eu vou montar o vidro, ele vai ficar fervendo, porque eu já tirei o vidro do forno pra gente começar a montar os vidros de picles, tá? Então aqui eu vou pôr pra ferver. Enquanto eu faço aquele trabalho, eu vou deixar aqui. Uma outra
coisa importante que eu vou fazer nesse momento também é ferver as tampas que eu vou usar. As tampas eu uso novas, tá? Então aqui estão as tampas que eu costumo usar. Ela vem assim, eu compro ela em pacote, então eu vou separar. Eu deixei ali de vidro uns 14 vidros. O que eu vou ferver? Vou ferver umas 16 tampas ou 17, porque às vezes tem algumas que vêm que não tem a vedação completa. Então eu tenho que descartar essa tampa, tá? Que depois a gente vai te mostrar. Então eu vou pôr na panela com água para ferver no mesmo tempo que nós estamos fervendo a calda. E aí já vamos montar os vidros de picles, tá bom? Aqui, pessoal, eu já fiz o branqueamento de todos os nossos legumes, tá? Então tá tudo aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção? Mesmo depois que você separa, que você olha, sempre acontece de ter alguma coisa errada no brócolis ou na couve-flor. Então é o momento que vocês vão também estar selecionando e vendo se não vai colocar dentro do vidro uma coisa que esteja com algum podre, alguma coisa diferente, porque é isso que vai dar um resultado errado no final do nosso produto, tá? Então aqui o meu vidro ainda tá quente, eu tirei do forno, mas eu tô conseguindo colocar a mão, não tem problema, é isso que eu preciso. Então eu começo a colocar, eu gosto de colocar um colorido no vidro. Então eu pus nessa sequência que vocês viram aqui, mas vocês vão fazer do jeito que vocês acham melhor, tá? Então eu começo colocando a couve-flor embaixo. Depois eu venho com o verde, o brócolis. Eu ponho um amarelinho e um vermelho, que vai dando um toque. E depois eu dou uma chacoalhada para ele poder ir acomodando. Eu vou colocar a cenoura. E aí eu vou intercalando o que é verde, o que é laranja. Vou pôr a abobrinha. Vou pôr a cebola, eu cortei ela em algumas pétalas, tá? Porque tem pessoas que não gostam muito de cebola. Então eu vou colocar o suficiente para dar sabor. E agora eu vou colocar o pepino, tá? O pepino e eu volto completando novamente a sequência. E dessa forma eu vou fazendo, até completar totalmente o vidro. Porque nós não podemos estar deixando espaço no vidro, porque isso também é aonde vai estragar. Quanto mais espaço tiver, nós podemos ir colocando, olha. Eu vou colocando ele em volta. E vocês podem fazer também com outros tipos de legumes, tá? Vou pôr um pouco de cenoura. Normalmente essa quantidade que eu coloquei aqui, que foram 2 brócolis, 4 cenouras e um pepino japonês, e o pimentão eu peguei uma quantidade que eu achei que daria. Normalmente essa quantidade dá 10 vidros de picles, tá? Então assim eu vou fazendo primeiro essa montagem. Depois que, enquanto isso, vocês vão lembrar que a calda está sendo fervida lá, enquanto eu faço esse processo. O que é importante no picles? Nós vamos ter um ácido, que é o vinagre, que nós vamos estar usando, e nós vamos estar fazendo essa calda quente. Na calda vai estar os temperos que a gente quer. E para que esse tempero ele fique correto, dentro tem acidez completa, para não estragar o picles, ele tem que ter um pH. Então é isso a quantidade. Então para cá eu vou colocar meio vidro de vinagre e vou completar com a calda quente, tá? E depois que eu vou fechar, lacrar, tirar toda a parte de bolhas que ficarem no vidro, para colocar a tampa. A tampa tem que estar fervida, como vocês estão vendo
coloquei para ferver. E depois ela tem que ser nova. O vidro, a gente pode usar ele como reciclado. Eu compro o vidro numa reciclagem mesmo, uma usina de reciclagem. E ele vem totalmente sujo. Mas o vidro, ele é uma coisa que é o melhor o vidro, ele é uma coisa que é a melhor embalagem que existe, porque ele não pega nenhum resíduo. Então eu posso reciclar. O que se tem que tomar cuidado? É não lavar, higienizar, principalmente essas voltas aqui onde a gente trava a tampa, tá? Estando bem fechado, nós não vamos ter problema nenhum com o tratamento desse produto que a gente vai colocar aqui. E dessa forma eu posso fazer um mate, eu posso mudar o tipo de coisas que eu vou fazer. Eu posso fazer uma conserva de cebola, eu posso fazer uma conserva de cabotiá. E aí a gente pode usar aquilo que a tua criatividade tiver, tá? Eu terminando aqui, a gente volta novamente com a parte da calda e o fechamento. Até mais daqui a pouquinho. Pessoal, aqui olha, eu fervi a tampa e com um pegador, esse pano de prato se usa para isso, tá gente? Eu não uso muito pano de prato para secar a louça. Vocês vão estar conversando sobre isso nas aulas, tá? Então eu vou deixar aqui, tirar as tampas que eu fervi, que nós vamos finalizar aqui, tá? Então eu vou tirar, deu 10 vidros, eu vou tirar algumas aqui a mais, para ver se vai dar aperto. E agora eu venho com o vinagre até meio vidro e completo com essa calda o restante para terminar de fechar o vidro, tá? Então aqui, ó, eu venho olha, deu metade. Eu venho completando. Então, normalmente eu vou gastar uns 250 ml a 300 de vinagre, porque esse pote, ele é de 600 ml. Como eu não quero que fique muita acidez, então eu quase que coloco na metade. E assim eu venho primeiro completando com vinagre, depois eu já vou colocar a calda. Aqui a calda já tá pronta, tá, pessoal? Eu vou transferir ela no copo do liquidificador, que fica mais fácil para eu despejar no vidro, tá? Então eu vou estar colocando no copo do liquidificador e nós vamos lá montar o vidro com o vinagre e essa calda. Aqui, olha, eu tô colocando aquela calda que nós fervemos. Vocês viram que ela tá fervendo ainda, tá? Então, o que que eu faço? Eu chego até aqui e venho completando. Mas, quando eu terminar de fazer isso em todos, eu vou colocar uma colher pra gente tirar todo o ar dela. Aí, às vezes, a gente vai precisar de acrescentar mais calda, tá? Agora eu vou colocar mais. Pessoal, aqui olha, eu vou estar
sempre colocando essa colher grande até o final, tá vendo? Porque às vezes acontece dela ter algum ar, tá vendo? As bolhas de ar vão subir e aí vai acrescentando em todos os vãozinhos. Olha como eu já tinha feito, mas ainda não tinha enchido até o final, ó. E assim eu vou fazer em todos. Depois que eu faço isso, eu já posso ver com a tampa e eu vou lacrar. Mas aqui, ó, ela encaixou certinho. Então aqui, ó, eu vou estar fechando ao máximo. E assim eu vou colocar e ela vai para a panela com um pano em volta para poder durante 10 minutos. Vocês vão perceber que essa calda ela ficou translúcida. Quando tem algum problema com o brócolis, que ele já está em decomposição, alguma coisa, essa água, esse líquido, ele fica turvo. Então, a gente tem que sempre preocupar e ver esse lado do picles, porque ele não pode estar, ele tem que estar transparente. Se ele ficar escuro, é porque é algum problema dele, tá? Então, eu vou fazer isso em todos os vidros e depois nós já vamos pôr na panela. E depois que colocar na panela, vocês vão ver como que eu coloco para esterilizar, fazer o tratamento térmico nele. E aí, depois disso já tá pronto. Eu tenho que deixar ele esfriar para tirar da panela. Então, isso vai levar um tempinho. Eu vou tirar umas fotos depois dele pronto para vocês. Mas para colocar na panela, eu ainda mostro para vocês, tá? Volto já. Um pano acomodando na panela para eu pôr os vidros para ferver. Então, eu vou ali pegar o vidro. Eles ainda estão mornos e eu vou colocar nessa panela, ele cabe 6 vidros. Então, eu vou terminar de tampar e vou colocar aqui. Aqui eu vou ir fechando ele e cobrir com água até a altura do lacre. E vou deixar ferver por durante 10 minutos, quando começar a ferver. Então, eu vou tirar foto para vocês desse processo todo. E aí, vocês vão ver depois que ele estiver frio, porque eu não posso tirar ele da panela com ele quente, porque ele pode dar choque térmico, eu colocar em algum lugar e ele estourar. Então, eu vou ter que deixar esfriar até amanhã ou até a noite, para poder depois mostrar para vocês ele pronto, tá? Então, eu agradeço essa aula. Vocês me desculpem eu filmar, às vezes, muitas coisas sentada, mas é que eu quebrei o pé, então não posso ficar muito tempo de pé. Porque, às vezes, algumas outras pessoas acabam vendo esse vídeo e não vão entender o porquê, né? Mas eu agradeço desde já. Um abraço e fiquem com Deus.